Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. Esse vídeo dá início a uma sequência de vídeos, associados ao curso de Mecânica dos Fluidos. Esses vídeos vão ter aí na faixa de 10 a 15 minutos cada um, tratando de alguns temas, dentro da área de Mecânica dos Fluidos. E ele tem como público-alvo principalmente, profissionais e técnicos na área de refrigeração, climatização, mecânica em geral e estudantes de engenharia. O objetivo desse curso vai ser construir uma base de conhecimento para compreensão e análise de problemas práticos associados a escoamento em dutos, tubulações, seleções de ventiladores, bombas, compressores, sistemas hidráulicos em geral. Não vou me ater ao longo do curso em deduções matemáticas de algumas expressões e vou tentar focar principalmente na parte de aplicação dessas equações. Alguns tópicos vai ser bem difícil não trabalhar com equações, principalmente quando se tratar de análise diferencial, que dá suporte para análise numérica, análise computacional. Também na análise integral a gente vai estar utilizando de equações integrais, mas eu vou tentar mostrar isso de uma maneira mais aplicada possível. Então o conteúdo, a gente vai começar com aplicações de mecânica dos fluidos, que é esse primeiro vídeo. Em seguida a gente vai ver a definição de um fluido e da propriedade viscosidade. Em seguida a gente vai ter um vídeo que vai tratar da cinemática da partícula fluida, as deformações que uma partícula tem ao longo de um escoamento. E essas deformações elas vão estar associadas às tensões que são aplicadas para promover o escoamento desse fluido. A gente vai ver também a conservação de massa, tanto pela abordagem diferencial quanto pela abordagem integral, de forma que a abordagem diferencial ela requer um pouco mais de conhecimento matemático, mas a abordagem integral a gente pode tentar simplificar ela para uma equação linear, que a variação de massa dentro de um volume de controle é igual à quantidade de massa que entrou menos a quantidade de massa que saiu. A gente vai ter a conservação de momento, as forças que são aplicadas, o somatório das forças que são aplicadas dentro desse volume de controle, na verdade na superfície de controle desse volume de controle, vai ser igual à variação, a taxa de variação da quantidade de momento desse volume de controle. A gente vai ter essa análise tanto diferencial, que vai levar às equações de Navier-Stokes, quanto a análise integral, que é uma simplificação, uma forma mais simplificada de resolver os problemas de conservação de momento. Em seguida a gente tem a equação de Bernoulli e os escoamentos potenciais, onde a equação de Bernoulli ela tem uma aplicação muito ampla na faixa de seleção de ventiladores, bombas, análise de dutos e tubulações, de forma que a gente precisa modificar essa equação adicionando o termo de perda de carga. Em seguida a gente vai ter um vídeo associado a escoamento em tubulações e dutos, onde a gente vai de fato ver a parte de perda de carga, como avaliar a perda de carga, sempre associado à equação de Bernoulli. E por fim a gente tem um vídeo aí tratando aí de seleção de bombas e ventiladores. Alguns vídeos vão ser mais práticos, outros vídeos vão ser mais teóricos, mas eu vou tentar mesclar esse conteúdo de uma forma mais prática. Com relação a aplicações da mecânica dos fluidos, a gente começa aí com Arquimedes em 212 a.C., por aí, onde ele inicia estudos a respeito de flutuação e empuxo, onde essa força de empuxo ela vai estar associada a um volume deslocado, um volume de fluido deslocado, e também a densidade desse fluido. E essa força de empuxo é que permite a flutuação de navios, submarinos, balões também. Então, a partir daí, a gente tem a possibilidade de desenvolvimento de uma teoria por trás da flutuação. Aí a gente pula muito tempo aí, a gente chega a Leonardo da Vinci em 1519, onde ele já começa aí a analisar, a ter noções da vorticidade, de
regiões de estagnação, de arrasto, de escoamento externo. Então ele já até meio que analisa, né, uma fórmula aerodinâmica, né, que seria a mais próxima de uma gota, e observa-se que ele de fato, né, já prevê, de alguma forma, ele já consegue visualizar a formação de vórtices aqui, regiões de estagnação. Então ele já começa a dar início ao estudo de turbulência, a equipamentos de voo e também a questão da hidrodinâmica. Observe que a análise de Arquimedes, né, baseada em empuxo, é uma análise baseada em hidrostática. E aqui a gente já começa a falar de hidrodinâmica, que seria um fluido em movimento. Em seguida a gente tem Simon-Stevin, né, com o seu teorema de Stevin, que dá origem, né, à aplicação dos manômetros de coluna, manômetro em U, né, como esse aqui, onde a partir de um diferencial, né, de altura a gente estima um diferencial de pressão. Então, por exemplo, isso daqui ele pode ser aplicado num duto, pode ser aplicado antes e depois de um filtro para medir a saturação desse filtro, para ver qual é o diferencial de pressão, né, a perda de carga associada ao filtro. Então, por exemplo, ele mede antes, né, liga essa tubulação antes do filtro e faz uma conexão dessa tubulação depois do filtro. Vai gerar um diferencial aqui de altura e a partir desse diferencial a gente consegue estimar o diferencial de pressão e a perda de carga associada a esse filtro. A gente tem, isso também está associado muito ao que se usa na construção civil, alguns pedreiros, né, utilizam para nível, né, para medição de nível. Então ele pega uma mangueira, coloca um líquido lá dentro, água normalmente, e verifica a altura, né, que a água está medindo em um dado ponto e a altura que ela vai estar registrando em um outro ponto para afirmar que estão no mesmo nível, né. Então, baseado no teorema de Stevin, né, esse diferencial de pressão ele pode ser calculado pela densidade do fluido vezes a gravidade vezes o diferencial de altura, né. Apesar de que muitas vezes a gente trabalha justamente com a própria altura, né, associada a um diferencial de pressão, como unidades em milímetros de coluna d'água, metros de coluna d'água, etc. Aí a gente tem aplicações de Torricelli, onde aí ele estima, né, a pressão atmosférica associada a uma altura de coluna de líquido, no caso o mercúrio, e dá início ao barômetro, né? Então o experimento dele, ele enchia essa tubulação com mercúrio até 1 metro, e aí quando ele virava aqui, em um dado recipiente, ele observava, né, que havia uma queda do mercúrio, né? O mercúrio vinha para o recipiente até uma dada altura. E aí a gente tem aqui 760 milímetros, né, de coluna de mercúrio, ele está associado à pressão atmosférica. Então não desce mais, né, esse mercúrio não vai descer mais justamente porque a pressão atmosférica está exercendo aqui uma força, impedindo que esse fluido que está no recipiente suba mais. Então a pressão atmosférica ela exerce uma força sobre uma área que pode estar associado ao peso de uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Em seguida a gente tem Pascal, né, que dá nome às unidades de pressão no SI, né, megapascal, quilopascal, pascal, onde o teorema dele está principalmente ligado à transmissão de força, né? Então está associado também à hidrostática. E aí ele observa que uma força aplicada sobre uma área ao longo de um sistema hidráulico, ela vai ser igual a uma outra força aplicada sobre uma outra área. Então imagine que aqui é o sistema de freio, o usuário do carro aplica uma força aqui, num cilindro que tem um dado diâmetro, então ele tem uma área 1 aqui. Então essa força que ele aplica aqui sobre essa área desse cilindro vai ser igual a essa força que vai aqui para a pastilha de freio sobre a área desse outro cilindro. Então, nesse sistema hidrostático aqui,
sistema hidráulico, eu posso, né, fazer uma transmissão de força, e além de fazer essa transmissão de força, eu consigo amplificar essa força alterando os diâmetros aqui do meu cilindro. Então eu aplico uma força pequena aqui sobre uma área pequena, e ao aumentar essa área aqui, essa força também vai aumentar na mesma proporção de aumento de área. Esse desenvolvimento dele em 1662 é o que permite, né, hoje a gente ter esses sistemas hidráulicos, sejam ele de freio, seja de direção hidráulica, seja o uso de máquinas, né, de prensa, de retroescavadeira, por meio de princípio hidráulico. Então, coisas que foram desenvolvidas há muito tempo, mas que ainda têm aplicação hoje. A gente passa para 1726 com Isaac Newton, que tem contribuições em vários ramos da física, inclusive na mecânica dos fluidos. Então é de Newton a lei da viscosidade de Newton, que a partir dela a gente pode estimar a tensão aplicada a um fluido para promover um dado escoamento, e essa tensão ela é igual à viscosidade do fluido vezes o que a gente chama de taxa de deformação, que está representado pela variação de velocidade sobre a variação da altura, que seria praticamente a inclinação aqui desse perfil de velocidade, certo? Então o que é que se observa, né? Ele, a partir dessa lei, para fluidos que respeitam, né, que são chamados os fluidos newtonianos, a gente tem fluidos não newtonianos que não obedecem exatamente essa lei, essa equação, mas obedecem a equações modificadas. Então, ele observa que a taxa de deformação de um fluido é proporcional, é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. E esse coeficiente de proporcionalidade é chamado de viscosidade. Então, o que é que isso quer dizer? Que quanto maior for a viscosidade de um fluido, maior vai ser a tensão que eu preciso aplicar, ou uma força de cisalhamento que eu preciso aplicar para conseguir deformar esse fluido. Então, fluidos com menor viscosidade se deformam com maior facilidade. Isso quer dizer que eles vão escoar com maior facilidade, né, com a aplicação de menores tensões. E fluidos com maiores viscosidades, eles vão se deformar, eles vão precisar de tensões, né, mais altas para deformar. Então eles vão escoar com uma certa dificuldade, né? Ele vai ter mais dificuldade para ter um escoamento. Aqui a gente mostra um esquema simplificado, né, do que teria. A gente teria, por exemplo, uma superfície estática, né, parada. Aqui dentro eu teria um fluido, por exemplo, poderia ser água. E aí eu colocaria, por exemplo, uma outra superfície aqui por cima. Imagine que você colocasse um papel em cima dessa água. Se você amarrasse aqui uma cordinha nesse papel e puxasse, o que ia acontecer? A gente teria o desenvolvimento de um escoamento com uma distribuição de velocidade aproximada a essa distribuição linear. Então, na superfície, a gente considera que não há deslocamento, então a água permanece estática aqui. E aqui, né, quando o líquido está em contato com essa outra superfície, por exemplo, o papel, ele adquire a mesma velocidade do papel, gerando aqui um perfil de velocidade, né, um gradiente aqui de velocidade.